Javier Milei, aquele lunático que tenta passar pano na cobrança de propina da irmã e acabou numa tentativa de linchamento. Então meio que virou aquele slogan do Bolsonaro: me chama de corrupto, pô. Milei começou tentando se converter ao judaísmo, não terminou a conversão dele para se tornar judeu. Alguns acreditam que para ser judeu só por nascimento mesmo, e está tudo bem. Mas ele acabou se tornando brasileiro, passador de pano para corrupto. Já dá para entregar um passaporte brasileiro para o Milei. O Júnior ele vai fazer uma análise disso, levando em consideração que o cenário econômico na Argentina não é dos melhores possíveis e que aquele voo de galinha que o Milei tentou dar com números mentirosos inflacionados no começo do governo, ele já não está mais colando. Eu sempre tenho muito cuidado para falar da economia dos outros países, porque a gente não vive na prática o dia a dia. Fica fácil eu falar a economia melhorou, piorou. Para mim, que vou uma vez por ano, passo próximo da Argentina e faço compras de alguns produtos, piorou muito. Mas eu não sei como é que está a vida do argentino e não tem como avaliar se o governo Milei é bom ou ruim. O fato é que o descontentamento com o Milei é muito grande. Ele estava num evento das eleições parlamentares de lá e ele deve manter uma boa base, mas deve enfraquecer em muitas regiões, o que acaba sendo prejudicial. Ele estava andando com o principal nome para deputado e foi alvo de ovos, pedras, enfim. Mas é sempre ruim quando isso acontece, né? Quando tem um presidente de um país, ainda mais um país que é tão ligado a gente, que sofre esse tipo de ação, que é um descontentamento das pessoas. E ainda tem toda essa questão da irmã dele nessas gravações, aquilo todo, ele tendo que abraçar a irmã no meio disso tudo, sabe-se lá por quê, né? Porque talvez se ele tivesse falado, olha, eu não tenho, é minha irmã, mas eu não tenho culpa. Talvez ele poderia se sair um pouco melhor disso tudo. Mas Milei é uma figura, se a gente acha que Bolsonaro é uma figura excêntrica, o Milei é muito mais, ele é uma figura que provoca esse tipo de coisa. E automaticamente, se dentro daquilo que ele planejou, aqueles cortes, porque o que ele prometeu, e muitos governos já fizeram isso e se deram bem na história, de prometer momentos ruins, momentos difíceis, problemas na questão econômica, nós precisamos fazer sacrifício para... e os argentinos estão fazendo muitos sacrifícios há um bom tempo. Se vai melhorar de fato a economia argentina, de fato eu não sei. Os argentinos que eu converso, são poucos, são 3 ou 4 argentinos que eu tenho contato, todos eles inclusive de classes mais abastadas, eles não estão contentes com o Milei, eles acham que a economia argentina piorou e muito. Mas eles, pelo fato talvez de terem negócios no Brasil e na Argentina, talvez seja por causa dessa questão, mas o que a gente pode esperar é uma situação política dentro da Argentina cada vez pior, né? Porque o descontentamento ele começa a aparecer e aí esse escândalo começa a Milei ter que cada vez se defender mais e a gente já viu esse filme em alguns países do mundo. Tomara que Milei não vá para o mesmo rumo que Maduro, que comece a reprimir com força esse tipo de manifestações e tal. Tomara que Milei opte por tentar O só... Trump, né? Trump também em Washington colocou Exato, Força exato. Nacional contra a americana. Tomara que Milei opte por uma defesa baseada no discurso e que, tudo bem, a política é de às vezes subir o tom do discurso, que não dá pra gente proibir que as pessoas façam tudo isso, né? E que se punam os culpados, tanto lá como aqui, né, Everton? Pois é, Júnior, o que chama atenção nesse caso envolvendo especificamente a irmã do Milei é que o Milei tentou, especialmente no início de seu governo, dar foco para a irmã, transformar a irmã numa espécie de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, dar Ele aquele queria grau parar de de falar com o parentesco que cachorro e falar com a irmã, é isso? mais ou menos nesse sentido. E uma coisa importante desses áudios que foram divulgados é que são acusações, são ilações feitas contra a irmã do Milei, mas não foram feitas por qualquer um, não. Lá eles possuem o segundo escalão de governo, não são secretarias como aqui no Brasil, mas que são agências, né? E existe a Agência Nacional de Deficientes,
faz um papel importantíssimo, trabalha com o orçamento previdenciário dessas pessoas, e o diretor dessa agência acusa diretamente a irmã do Milei, a Karina Milei, de pedir propina de maneira aberta, descarada. Diego Stepanoglu, ex-diretor do órgão, acabou citando inclusive Eduardo Lully Menem, que é subsecretário de Gestão Institucional do governo. Então, assim, são figuras muito próximas a Javier Milei, que estão sendo acusados de pedirem propina por uma coisa que para eles é muito importante, porque é quase como se você estivesse mexendo no dinheiro dos aposentados aqui no Brasil. Então é impossível que isso não chame atenção de um jeito exacerbado, descarado, ou como nas imagens que o Júnior acabou reproduzindo, chame atenção de um jeito a deixar as pessoas violentas contra as figuras mais próximas ligadas ao governo Milei. Há de ver como isso vai terminar. É impossível que esse tipo de coisa não chegue no colo de uma eventual tentativa de Milei de reeleição, e essas coisas todas vão acabar sendo calculadas dentro da Argentina. Então, são valores estratosféricos, segundo esse tal de Stepanoglu, que admitiu a tentativa de solicitação de propina. Ele confirmou os pagamentos na casa de 8% para cada contrato mantido com a agência. E quando nós estamos lidando com um orçamento tão grande, o buraco pode chegar em $800 mil, passar de $500 mil. Segundo ele, também, Karina Milei recebia algo em torno de 3% dos contratos estabelecidos com a agência de deficientes lá da Argentina. Então, sim, são números escandalosos e que, com toda certeza, se sobrarem instituições sólidas na Argentina, precisarão ser investigados, Júnior.